Há um tempo atrás, ela escreveu esse livro, Carvajal, Lula e o Sequestro da América Latina. Vem bomba aí, gente. Prestem atenção no que essa moça vai dizer. Olha ela aí, como é que você está, Elisa? Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Gerson, Fernão. Elisa, conta um pouco para nós como é que foi a história desse livro e o que tem lá dentro dele. Esse livro, ele foi fruto, então, da minha viagem, mas não só da viagem que eu fiz lá para a Espanha em junho do ano passado. Eu fui em 22, no final de 2021. Teve muita repercussão internacional sobre o caso Carvajal, as denúncias gravíssimas que envolveram o Brasil, e praticamente aí no Brasil estava sendo ignorada toda a história. E o Carvajal, que é esse ex-general venezuelano que foi preso lá na Espanha depois de muitos anos fugindo da justiça e ter muita história antes, até ele ser preso na Espanha, ele havia apresentado aí as denúncias gravíssimas contra a América Latina para aliviar a situação dele diante da justiça da Espanha. Uma delação premiada, que agora voltou a valer no Brasil, porque agora Ele o Flávio Dino está. que agora voltava exatamente, né? E que ele tentava, de alguma forma, provocar essa contribuição com a justiça e obter benefícios, né, processuais. Ele tendo estado por mais de 10 anos como braço direito de Hugo Chávez e também no governo de Maduro, foi ministro, ele foi deputado, ele foi chefe da inteligência, da contra-inteligência da Venezuela. Ele era como se estivesse assim, por cima do labirinto, enxergando tudo o que se passava, todas as relações, e falar, né, olha, lembrem-se que quem sou eu, as informações que eu tenho, e eu posso colaborar. Então, eu vou dar uma pista do que eu posso colaborar. Toda a esquerda latino-americana, a esquerda espanhola, a esquerda italiana foi financiada com dinheiro ilegal da PDVSA, mais o narcotráfico, sobretudo as Farc, pelos cartéis da Colômbia, México e Venezuela, e eu posso, inclusive, dar nomes. E ele começou, né? Gustavo Petro. Toda a esquerda latino-americana e hispânica, hispanoparlante, foi financiada. E italiana. E italiana, sim, pelas Farc, por cocaína, por. E pela PDVSA, que é a PDVSA, que é essa estatal que, quando o Carvajal começou a descrever toda a história, que eu comecei a acompanhar, era incrivelmente igual ao uso da Petrobras no Brasil. Então, o modus operandi era o mesmo. Usaram uma estatal, né, petroleira, para fazer o financiamento da corrupção, segundo as denúncias que ele começou a trazer. Quando ele colocou os nomes na mesa, que ele colocou Gustavo Petro, Cristina Kirchner, o Correia do Equador, o Ortega, ele começou a colocar todo mundo, inclusive o Lula, que ele colocou na mesa, daí pronto, né? Foi aquele auê. Ele pôs o Lula? Como? Em que termos ele pôs o Lula? Ele pôs o Lula como o brasileiro que recebeu diretamente o dinheiro ilegal da Venezuela para que ele pudesse alavancar as suas campanhas políticas e chegar ao poder. Por isso que o nome do meu livro é Carvajal, Lula e o Sequestro da América Latina. Porque esse financiamento, ele foi, segundo Carvajal, todo direcionado para as campanhas políticas, como Cristina Kirchner e todos os outros, Gustavo Petro, para que eles pudessem ascender ao poder. E eles ascenderam, eles conseguiram chegar ao poder. E Carvalho diz, foi graças a este financiamento legal. Então, se o que se comprovar das denúncias de Carvajal, tudo for devidamente comprovado, então nós não tivemos eleições, nós tivemos um sequestro de poder em toda a América Latina. O poder foi sequestrado por quem? Pelo narcotráfico, né? E por outras formas de corrupção. E como é que ele foi parar com os Estados Unidos? Qual era a conexão para ele acabar sendo, enfim, extraditado para lá? Veja bem, quando o Carvajal estava lá na Espanha e que ele fez essas denúncias, vários países enviaram os seus representantes da justiça. Então, a Colômbia enviou um representante da Suprema Corte,
a Argentina do Ministério Público, a Itália o Ministério Público, o Equador, eu acho que foi do Senado, todos enviaram representantes governamentais da Justiça ou de parlamentares até a prisão de Extremeira, onde eu estive, menos o Brasil. E qual Você foi não a... mandou ninguém? Não, mas não foi ninguém, só foi a Elisa Robson sozinha lá, sem proteção policial, sem nada. Cheguei lá na cara e na coragem, bem jornalista mesmo. E daí o Brasil não mandou ninguém. Mas todos esses países mandaram porque eram denúncias muito graves e começaram suas investigações. O Brasil continuou fazendo a egípcia, né? Não é comigo isso. Os Estados Unidos já estava nessa história há muito tempo. Na verdade, há 15 anos que os Estados Unidos vêm investigando o papel do Carvajal, mas não só dele, de um minigrupo de muito poder na Venezuela, que estão todos nesse processo, o mesmo processo do Carvajal. Quem está no mesmo processo do Carvajal? Alguns figurões da Venezuela e Nicolás Maduro. Eles estão todos no mesmo processo. Então, é por isso que, pouco tempo atrás, nós ouvimos aí um pedido de recompensa, 15 milhões por Maduro. Foi essa promotoria de Nova York que pediu 10 milhões pelo Carvajal, 15 milhões para o Maduro, porque eles estão no mesmo processo. E isso começou há 15 anos atrás. Há 10 anos, a promotoria de Nova York pediu a extradição do Carvajal. Há 10 anos atrás. Há 10 anos, exatamente, 10 anos atrás, pediu essa extradição. Então, faz 10 anos que eles estavam aguardando que as coisas acontecessem internacionalmente para que viesse esse importante personagem aí, viesse para cá. Então, há 10 anos. Por causa dos esquemas de tráfico de droga, que os Estados Unidos procuravam ele. Exatamente. E por que há 15 anos começou essa investigação? Porque foi descoberto uma conspiração da Venezuela com as Farc e México para inundar os Estados Unidos com drogas. Então, havia toda uma estratégia, era uma meta, né? Que essa meta, inclusive, né, ela foi associada até a Foro de São Paulo estar participando dessa conspiração. Houve até uma associação em relação a isso por causa de todas as conexões, né? As conexões que tem Foro de São Paulo. As Farc tinham representante oficial no Foro de São Paulo. No Foro de São Paulo, as Farc têm representante, mesmo agora que virou partido político, que é um absurdo lá na Colômbia, eles tinham representantes na Venezuela e a Venezuela expulsou a representante da União Europeia, por exemplo, de lá, né, o embaixador dos Estados Unidos de lá e colocou as Farc como um órgão oficial. Então, quando os Estados Unidos descobriu isso há 15 anos atrás, eles começaram essa investigação. Descobriram, então, tudo e marcaram as peças desse jogo. E uma das peças era o Carvajal. Nesses 10 anos que foi pedido extradição, daí aconteceu muita coisa, né? O Carvajal chegou até a ser preso e escapar da prisão na Espanha, ele se escondeu em Portugal, teve muitos países aí que ele esteve sempre nessa... Teve uma época, por exemplo, que Maduro protegeu ele. Maduro dizia, não, ele é um diplomata, porque ele tinha passaporte diplomático, então ele pode circular, se ele for preso, isso é contra o nosso país e não sei mais o que. Então, teve até esse momento que Maduro estava ao lado dele. Depois eles romperam completamente, e tanto é que Carvajal fez campanha, digamos assim, para o Guaidó, né? Daí ele me contou essa história. Deu para saber por que foi essa ruptura, Elisa? Olha, o que eu soube lá na Espanha quando eu estive, que eles me falaram, eles assim, elogiaram muito, ele elogiou muito, eu conversei com a família dele também, com a esposa do Carvajal, e eles falaram o seguinte, que Chávez tinha as melhores das intenções, que ele queria transformar a Venezuela num país maravilhoso, rico e próspero, tarará, tarará. Como, de fato, lá no começo da história de Chávez foi um pouco diferente do final dele. E ele tinha as melhores intenções. Quando entrou Maduro na história, o que aconteceu? Maduro, como se Maduro tivesse deturpado tudo e feito todas as coisas erradas. E quando Chávez morreu, ficou Carvajal e Nicolás Maduro ali na posição estratégica. Então, houve uma disputa de poder. Essa disputa de poder começou a esquentar, né, com o passar do tempo.
Afinal, os